Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre sua vida. O Rei reina, e Ele reina sobre as nossas vidas. E o Rei deu sentido verdadeiro ao Natal, porque Natal sem o Rei não é Natal. E o Rei trouxe o Natal a todos nós, aproximou o céu da terra e fez com que as manifestações celestiais acontecessem na terra. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, mas eu ainda não vou desejar a você um Feliz Natal, porque senão você vai dizer, então não preciso voltar na quarta-feira. Então, pastor Francisco, vou deixar o Feliz Natal para quarta-feira, amém? Olha, eu não estou sentindo muita firmeza nesse amém, mas vamos caminhar. Mas nós aguardamos você aqui e Deus certamente vai estar falando profundamente ao seu coração nessa grande celebração. Eu quero convidar você essa noite a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20, a narração dessa linda história, e que não foi uma história apenas escrita, mas uma ação de Deus na vida do homem, mudando a trajetória da nossa história, que não era boa, mas Deus tornou essa trajetória boa, fazendo, meus irmãos, com que tudo quanto estava estragado viesse a ser consertado. Eu quero agradecer a Deus por este grande presente, a você que nos ouve também, e nos assiste pela internet. Que Deus te abençoe, que essa seja uma noite de Deus falar profunda e claramente ao seu coração. Leamos o texto de Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Deus, nós diante de Ti estamos, éramos escória no mundo, desprezados. Senhor, éramos vergonha para o Senhor, pela perfeição da criação do Senhor, de um homem à sua imagem e semelhança, e depois este degenerado pelo pecado, corrompido pelo pecado. Agora, Senhor, em Cristo Jesus, a manifestação do Deus, a humanização do divino para salvar, para resgatar o homem, eu e nós, da podridão, da exclusão,
de uma vida santa, de um direito concedido pela morte de Cristo, de vivermos no céu. Homens e mulheres expostos ao mercado do pecado sob pena de morte, porque a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus o Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou, o Filho de Deus, que em carne nasceu, que veio ao mundo, e aqui viveu e morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Na sua morte, nós tivemos o cancelamento de dívidas, e na sua ressurreição, aleluia, o céu se abre para receber homens e mulheres comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e deu-nos essa nova chance de poder viver uma vida com Deus. Muito obrigado, Senhor, que seja revelação do coração do Pai nessa noite sobre a vida da igreja do Senhor. Nós oramos assim, Deus, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Natal é uma festa universal. O mundo inteiro, até os mais críticos ou os mais antagônicos, creem. Claro que um dia Jesus nasceu. Independente da data, independente do dia, mas uma coisa é certa: se ele viveu e morreu, é uma prova de que ele nasceu. Exatamente o dia não sabemos, mas é uma data que não se podia passar em branco, principalmente para nós cristãos, que amamos a Deus, que fomos abençoados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, quando Deus, através de Jesus, Ele morre por nós, morre a nossa morte e nos dá a sua vida. Nós cristãos não poderíamos em hipótese alguma deixar de comemorar, de celebrar este momento tão precioso, tão lindo. Esta que é a maior festa, a festa mais alegre, comemorada por todos quanto amam a Deus. O Natal, que é o nascimento de Jesus, ele promoveu a glória no céu e alegria na terra entre os homens. A glória a Deus foi dada através do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele produz também alegria ao coração dos homens sem esperança. Nada alimentava a nossa fé, a nossa esperança de que houvesse uma saída, uma chance, uma oportunidade, ou um meio, melhor dizendo, para que nossas almas fossem redimidas do pecado e nós pudéssemos novamente viver nessa comunhão plena com Deus, o nosso Senhor. O versículo 14 expressa essa glória que no nascimento o Filho dá a Deus e a alegria promovida no mundo quando ele diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Este texto também para mim, ou este versículo 14, nos mostra que o nascimento de Jesus une céu e terra. O céu vem à terra, Deus vem até o homem pecador. O infinito se une ao finito. O santo agora relacionando-se com o pecador, através, meus irmãos, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebra-se aqui uma tradição judaica de que o santo não se relaciona com o profano. Mas a encarnação de Deus agora mostra-nos, irmãos, que para Deus nada é
impossível, o Deus que é transcendente, é também imanente, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que se relaciona, e para se relacionar com os seres humanos, Ele agora faz a encarnação do seu Filho Jesus, para unir-nos, pecadores, aos santos, e fazer com que uma nova chance de salvação fosse agora possível a toda a humanidade. É muito interessante quando este texto, ele narra este acontecimento. Parece, quando nós lemos as entrelinhas, nos faz entender que esta súbita luz, que ao brilhar, anunciando o nascimento do Salvador, causou um certo pavor, medo aos pastores. Mas, repentinamente, este mesmo quadro mostra que o medo foi substituído por uma boa notícia. O anjo olha para aqueles pastores, homens simples, homens sem expressão qualquer. O seu trabalho era cuidar das ovelhas, sem muitos direitos, porque eram privados de muitos direitos por causa de seu tipo de trabalho, e até mesmo considerado um imundo por estarem no meio de animais como as ovelhas. E é para esses que o anjo traz a revelação primeira. Deus não visitou primeiramente para trazer a notícia aos nobres, aos magistrados, não que esses não merecessem. Não que Deus faça acepção de pessoas, não que Deus tenha predileção por alguns. Mas o que esse texto revela de uma forma muito clara é que Deus se revela aos humildes de espírito. E Ele então diz: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Belém, ou na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu gostaria hoje de me ater a este versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal, meus irmãos, foi planejado por Deus desde a eternidade. Não foi um acontecimento aleatório. Desde a queda da humanidade, desde a queda de Adão, desde o pecado de Adão, Gênesis capítulo 3, verso 15, que teologicamente se intitula como o proto-evangelho, Deus agora, meus irmãos, já estava fazendo com que a humanidade não vivesse distante de Deus. Há uma promessa que a descendência da mulher, ou que da descendência da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, uma vitória garantida a todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas este texto também me faz entender que a história de Deus com a humanidade, ela não é uma história cíclica, ela é uma história linear. Deus não trabalhou através dos acontecimentos que surgiam
Mas Deus já tinha um plano estabelecido. Quando Gênesis 3,15, Deus agora traz a solução para o pecado, para o distanciamento, para o problema da humanidade. Então, isto, meus queridos irmãos, prova que Deus não foi trabalhando através dos acontecimentos, dando voltas e reescrevendo a história da humanidade. Mas Deus simplesmente, meus irmãos, escreve uma história em linha reta. O nosso Senhor Jesus Cristo, o menino que nasceu numa manjedoura, numa situação não tão favorável, mas num lugar deplorável. Este havia sido prometido no tempo e deveria se cumprir. Os profetas falavam do nascimento do Cristo, do Filho de Deus. O profeta Miqueias, no seu capítulo 5, no versículo 2, o profeta Miqueias diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." Era uma promessa de que a história não havia encerrado, e que o pecado da humanidade não havia frustrado os planos, os propósitos de Deus para conosco. E a coisa mais linda é que tudo foi acontecendo da forma predita pelo Criador, sem zigue-zaguear, sem fugir dos planos. O nascimento do Salvador foi também, meus irmãos, anunciado pelos profetas. Isaías capítulo 7, do versículo 14, está uma das grandes profecias a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, meus queridos irmãos, ao profetizar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, para trazer agora a resposta à situação humana, Isaías disse: "Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel." A história não está perdida. O que Deus estava dizendo para a humanidade é: não está acabado. O cumprimento da profecia ou da promessa do Senhor de Gênesis 3,15 estava seguindo esta linha. E, meus queridos, pensa bem, prometido nos tempos, anunciado pelos profetas, mas agora na plenitude dos tempos, Deus entra de fato na nossa história. É lindo quando nós olhamos o capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 5, e quando João, na ilha de Patmos, naquela visão, naquela coisa tão linda, em que Deus olha agora e fala com João, e João num êxtase, e tendo algumas visões lindas, e uma dessas visões, do capítulo 5, não chores, não precisam lamentar, há uma saída, há uma solução. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto e encontrado digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos.
porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os nascidos descendentes de toda tribo, língua, povo e nação. O que o Criador estava dizendo é: a história não está perdida. Porque Deus deu um norte à estragada história da humanidade, através do nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, irmãos amados e queridos, para nós, contemporaneamente dizendo, o Natal é a maior festa do mês de dezembro, embora sem sabermos a data exata, mas comemoramos aqui o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso graças à revelação de Deus. Sabemos que nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Esse nascimento merece ser lembrado, celebrado, comemorado, de forma que a alegria na terra ecoa-se nos céus. E dê glórias a Deus pelo seu grande amor e pelo seu ato de misericórdia ao enviar o seu Filho para nascer, viver e morrer pelos nossos pecados. Mas o nascimento de Jesus foi anunciado pelos anjos aos pastores. E como estava dizendo, Deus escolhe uma classe rejeitada. Assim como Cristo também foi rejeitado. O profeta Jeremias diz que ele era rejeitado e o mais indigno entre todos os homens. Homem de quem? Os homens escondiam o seu rosto. Então ele não era benquisto no seu nascimento e nem na sua vida, mas desprezado, indigno. Os rostos viraram contra ele. Mas o Filho de Deus, agora anunciado pelos anjos, alguns pastores que guardavam seu rebanho. Homens comuns, como disse, de vida simples, ocupado com o seu serviço normal de todos os dias. Esses foram os primeiros a verem a glória de Deus, a glória do Senhor chegando. E isso ratifica a palavra do Senhor que diz que Deus não chama ricos e poderosos, mas simples, pobres e humildes. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre. Em um dos momentos de sua vida, ele disse que o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Se ele não teve um local digno para viver, não teria também um lugar digno para viver. A sua triunfal entrada em Jerusalém não foi no carro do ano, não foi numa limusine, não foi num carro blindado. É numa jumentinha emprestado, num jumentinho emprestado. Quando muitos naquele lugar diziam hosanas, hosana nas maiores alturas. Salva-nos, Senhor, pois nós estamos perdidos. Esse era o brado da multidão.
Era isso que a alma da multidão expressava quando nosso simples Jesus adentrava triunfalmente, vitoriosamente, a cidade de Jerusalém. Mas o nascimento de Jesus, como estou dizendo, que traz para nós uma grande esperança, e como também para a sua época, e o Mateus, Lucas, é claro, dos evangelhos, Lucas foi o último a ser escrito. E Lucas narra com muita precisão todos os fatos, até pelo fato de Lucas ter sido uma testemunha ocular de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, veja bem que Mateus disse que ele dará à luz, ou ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o povo dos seus pecados. Mateus 1:21 mostra o objetivo da vinda ou do nascimento de Jesus. Ele veio trazer a luz para os que estavam em trevas. E o interessante é que, como Salvador, ele não poderia ter um outro nome. Um Salvador que agora se tornou legalmente responsável pelos nossos pecados e sujeito à maldição da lei. Ele não podia se chamar Pedro, nem tampouco Miguel. E também não se deveria chamar Francisco. Mas foi muito claro, foi muito objetivo, quando o anjo visita aquela simples e graciosa mulher chamada Maria. E ele diz: porás o nome dele de Jesus. Porque o seu ato está expresso na sua pessoa. Aquilo que ele faria está expresso no seu nome. Jesus significa o Senhor é a salvação. Assim como também Josué tem esse mesmo sentido. José, que foi o salvador do povo de Israel. Mas Jesus agora traz o sentido desse nome, é o Senhor, é a salvação. Então o nascimento de Jesus era a manifestação da salvação de Deus aos homens a quem Ele quer bem. É muito interessante como todas as coisas aconteciam de uma forma muito específica, de uma forma muito ordenada. É por isso que a nossa história, ela foi escrita com um propósito definido. Deus o Criador, Deus o Senhor, definiu, escreveu a nossa história e de uma forma paulatina ela foi cumprindo. Paulatina digo porque os passos seguiram, as profecias foram confirmando e até o nascimento do Filho Jesus Cristo. E é interessante que os evangelhos, eles repetem, ou eles falam de algumas profecias do profeta Isaías, que falava a respeito de Jesus, e tantos outros profetas já falavam do Natal. O Natal teria um sentido. O Natal não seria simplesmente uma festa em que as pessoas trocariam os seus presentes. O Natal não seria uma festa em que as pessoas
reunissem com grandes banquetes, mas o Natal tinha o seu sentido principal. O Filho de Deus vindo ao mundo para salvar o mundo do seu pecado. Quando, na promessa de Gênesis 3,15, logo seguido da queda do homem, Deus promete um Salvador, e que seria um ser humano, não um anjo, porque esse seria descendente da mulher, e não seria um anjo vindo do céu. E alguns dados muito claros e específicos que Deus ia dando da vinda do seu filho. Ele viria da tribo de Judá. E é interessante que a história inicia mostrando que esse Cristo, que Jesus nasceria da tribo de Judá. Mas quando nós olhamos a linear história escrita por Deus, chega em Apocalipse, e quando João abre o livro, ele diz: eis aí o leão da tribo de Judá. A história seguindo em linha reta, e todos os passos estabelecidos por Deus se cumprindo. O Cristo então, o Salvador, nasceria de um ser humano. Se é de um ser humano, não seria de um anjo. Ele viria da tribo de Judá, ele viria da família de Davi, e ele nasceria de uma virgem. E em último lugar, ele tinha um lugar específico para nascer, em Belém, na cidade de Davi. Estava fazendo uma correlação desse nascimento de Jesus na cidade de Davi, ou na cidade de Belém, que era a cidade de Davi. E nós sabemos que Belém significa a casa do pão. Agora, Jesus nasce em Belém e se torna o pão da vida. Aquele que veio para saciar a fome, alimentar a vida de tantos famintos. João 6,35 disse que Jesus é o pão da vida. Os famintos se alimentam de Cristo e saciam a sua fome. Mas este nascimento mostra-nos também, meus queridos, que Deus, por meio do sacrifício do seu único Filho, Ele traz ao mundo a solução para o maior problema, o problema do pecado. Todos os problemas poderiam ser resolvidos na época. O censo realizado por César e o governador Quirino certamente saberia quantos estavam pagando seus impostos para enriquecer Roma. E para César construir as suas muitas cidades, né? A Cesareia, que era a cidade dos Césares. E nesse censo talvez resolvesse um problema de economia da época, mas o maior problema não era a economia, o maior problema é o pecado. E Jesus agora nasce para trazer a solução para o maior e pior problema da humanidade. O seu pior problema e o meu pior problema
salário baixo, não são as dívidas, não é pensar que esse Natal vai ser um Natal magro. Meu Deus, desempregado, não tenho nada. Você tem tudo e não sabe que tem, porque você tem Jesus. Você tem Jesus. Oh, consegui acordá-los, que bom. E meus queridos, o problema só poderia ser solucionado com alguém, um ente santo, sem pecado. Conforme havia dito João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que leva sobre si os nossos pecados, que carrega no seu corpo as nossas dores, que intervém na história da humanidade e muda o curso daqueles que estavam andando contrariamente na contramão de Deus. E agora o Filho de Deus nos reconduz como ovelhas ao aprisco do bom pastor. Para todo o povo, para todos sem distinção de nacionalidade, de idade, de riqueza, fama, de posição sexual. Jesus morreu, deu a sua vida por todos, para salvar alguns, independente da educação. Jesus agora vem a esse mundo, e Ele vem como Salvador para um mundo de pecado, para um mundo que a Bíblia diz, conforme 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. O Filho de Deus nasce como um libertador, para libertar-nos do cativeiro do pecado, da opressão do inimigo, para tirar-nos deste mundo, embora deixando-nos viver nele, mas sem sermos dele. E meus amados, o Salvador ainda apresentado pelos anjos, a Bíblia diz, é Cristo o Senhor. Cristo era o Messias, o ungido. Ele não foi ungido somente com óleo, mas ele foi ungido com o Espírito Santo. Os sacerdotes, os profetas eram ungidos com óleo para o seu ofício, mas o Cristo, Filho de Deus, o Jesus encarnado, Ele foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito de Deus agora faz com que o Filho de Deus receba o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados, a curar os de coração oprimido, a livrar os cativos, para pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para desfazer as obras do diabo. João, na sua epístola, disse que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,9. Quando Gênesis 3,15 diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, agora João diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele expõe a vergonha, a ignomínia, Satanás e seus anjos, e cumpre o propósito de Deus sobre as nossas vidas.
ou para as nossas vidas. Mas algo muito lindo e precioso neste livro de Lucas, nos versículos 11 e 12, que se você pode repetir comigo, capítulo 2, do verso 11 e 12. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Um anjo traz a grande notícia, que naquele mesmo dia, em Belém, um menino tinha nascido. E esse menino era o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Messias acabava de nascer em Belém. Não apenas Jesus, o Salvador, mas o Cristo, o Deus encarnado, o Messias ungido, o enviado de Deus. Não era uma pessoa qualquer, era o Salvador, que é Cristo Senhor. Não era qualquer menino, não era simplesmente o filho da Dona Maria e do seu José, mas era o Salvador do mundo, o Cristo de Deus, o Senhor dos senhores. É sobre esse que o anjo estava anunciando, e que talvez tantos não entendiam. Ele não estava nascendo qualquer um, estava nascendo o Filho de Deus. O profeta Isaías, ao citar também no seu capítulo 9, verso 1 e 2, quando ele cita ali o mesmo texto de Mateus 4,16, que ele diz, quando o profeta, ou Mateus cita o que o profeta Isaías havia escrito, ele diz, para os que andavam na escuridão, esses que estavam num estado, numa situação de desânimo extremo, para este povo da escuridão, Jesus lhes trouxe a luz. Era uma libertação. E lembra que quando Jesus é ungido com o Espírito, e o Espírito agora o texto diz que ele abriria os olhos dos cegos, brilharia na escuridão da vida produzida, a escuridão produzida pelo pecado, a luz de Deus. Jesus é a luz do mundo. João 8,12, ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Esta luz que agora, meus irmãos, nasce numa estrebaria, num lugar tão deplorável, mas que muitos não sabiam que ali estava nascendo o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que é Cristo. Cristo tinha o nome Jesus, né? Era um nome pessoal, mas Cristo era o nome oficial do Messias. É por isso que, quando diz o Salvador Jesus, ele é Cristo, o Senhor. Jesus, o nome pessoal, mas Cristo, o nome oficial do Messias. Aquele, meus irmãos, que veio e no seu corpo agora, ao morrer e ressuscitar, ele sobe em glória ao céu, porque não era apenas o humano Jesus, mas o Cristo revestido do poder e da autoridade, da unção de Deus, que agora se reveste da incorruptibilidade, o Deus encarnado que volta ao céu
após ter cumprido na terra os propósitos de Deus. E por meio do seu nascimento, trazer a glória de Deus até a terra. Jesus não atraiu os homens a si mesmo, ou para si mesmo. Ele atrai a humanidade para poder levá-los a Deus. E agora, irmãos queridos, Deus glorificado por Jesus. E por último, eu quero pensar com você sobre o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nome Senhor aqui é Kyrios. E Kyrios é alguém que tem controle sobre a vida de algumas pessoas, aquele que é proprietário de alguém. Isso expressa respeito, expressa reverência. E o que agora o texto está dizendo é que esse menino que nasce de uma família pobre, que esse menino que nasce num lugar pobre, ele não era de fato um menino pobre nascendo no lugar pobre de uma família pobre. Ele era o Senhor. Alguém com poder, alguém com autoridade. E quando nós pensamos em Senhor, nós nos lembramos de Êxodo 3, 13 e 14, quando Moisés agora, ele vai ao Senhor. E seria ele o homem usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E ele diz, e quando me perguntarem sobre quem está me enviando, o que eu vou dizer? Ele diz, olha, diga que eu sou o que sou, e que o eu sou me enviou. Isso significa o Deus que existe por si só. O Deus que é um Deus infinito, um Deus que não muda, um Deus que sempre existiu, que não envelhece, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus imutável. Diga que sou eu, é eu que estou te enviando. Agora, meus irmãos, no nascimento de Jesus, os anjos adoram o menino em seu nascimento. Deus agora diz, em Filipenses, capítulo 2, verso 11, que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Agora não se adora mais o menino cresceu, o menino morreu, o menino ressuscitou, e ele subiu ao céu, ele está revestido de glória e de majestade. O menino se humanizou, interveio na história da humanidade e no mundo espiritual de todos nós. E quando ele se intervém na história, o apóstolo Paulo disse, ele despojou os principados, ele despojou as potestades, ele o expôs publicamente, ele agora se tornou o cabeça da igreja, o Senhor de todos os senhores, o Rei dos reis. Jesus é muito mais do que um menino que os pastores adoraram, mas é o Filho de Deus, revestido de glória e de majestade. Eu quero, meus irmãos, concluir nessa noite, lembrando de um texto que está em 1 Timóteo 3,16. Eu digo que isso aqui poderia ser uma profissão de fé. Isso poderia, entre aspas, ser até mesmo um credo. Quando Paulo diz acerca do Filho de Deus,
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplados por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele se manifestou na carne, na sua encarnação, quando o Verbo agora se faz gente e vem habitar, vem tabernacular entre nós, ou em nós. Na sua ressurreição, Jesus agora é justificado em espírito, porque ele sobe ao céu. Jesus não conheceu o pecado, vivendo no mundo pecador, nascendo de Maria, vivendo entre nós pecadores, mas Jesus não conheceu o pecado. Nasceu ente santo e viveu o santo de Deus, cujo pecado nunca contaminou, visto por anjos. Ali naquela manjedoura, os anjos, depois de anunciar, contemplam o nascimento do Filho de Deus. Mas agora, ao entrar no céu, ao ascender-se ao céu, os anjos recebem como vencedor, como cordeiro que foi morto, mas agora é digno de receber, e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aquele que comprou com o seu sangue para Deus todos os nascidos em tribos, em povos, de todas as línguas e de todas as nações. Jesus, por último, agora pregado entre os gentios. A mensagem dos anjos é: eis que vos trago novas de grande alegria. As boas novas da salvação. Agora, Cristo pregado por todos no mundo inteiro, independente do continente, da língua, da cor, da raça. O nosso Senhor Jesus Cristo é proclamado no mundo inteiro como Salvador, como Filho de Deus. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. O rejeitado agora é glorificado. Aquele cujos homens não criam que ele era quem ele disse que era. Agora, todos os homens diante dele se prostram e confessam: Jesus é o Senhor. Mas o Natal não terá sentido se esse Jesus ainda não nasceu no seu coração. Ele não nasceu apenas numa cidade. Ele também não nasceu apenas para um povo. Ele nasceu para tirar o pecado de todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador e confessa a Ele os seus pecados com sua alma rasgada, com o seu coração quebrantado. Para aqueles que são contritos de espírito. Você hoje não vai precisar de muito dinheiro e nem de tantas roupas novas e nem de bons presentes para ter um bom Natal. Deus enviou o seu maior presente. E se abrires o seu coração, você que nos ouve, nos assiste pela internet, você que está aqui, que ainda não tenha feito uma entrega de sua vida para Jesus. Eu não quero quebrar a ritualística deste culto, mas eu queria convidar você. Hoje, o Natal pode passar a existir na sua vida, se ele ainda não existe. Jesus nascendo como Salvador, Cristo e Senhor de sua vida. Se você ainda não confessou, eu quero convidá-lo
a confessá-lo neste momento. Se você já confessou, a minha palavra para você é: faça como Maria. Guarde a palavra no seu coração. Foi o que Maria fez. Ouviu e guardou no coração a palavra. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Não sei o que você está pensando nesse momento. Talvez você esteja dizendo: meu Natal não será tão bom. Problemas financeiros, tantas dificuldades. Alguém na minha família está doente. Eu acredito que passarei o Natal talvez mais triste, mais desanimado da minha vida. Outros talvez até dizem: parece que ninguém se lembrou de mim. Não recebi nenhum presente. Eu quero te dizer que o seu Natal está repleto de alegria e de felicidade, porque há novas de salvação. O Filho de Deus nasceu e está entre nós. Querido Deus, diante do Senhor nós estamos nessa noite. Dias que precedem o Natal. Nós estamos a 2 dias de comemorarmos, Senhor, a maior festa que o mundo já conheceu. Nós estamos, Senhor, também há 2 dias, dentro dos nossos calendários, de refletirmos no nascimento do Teu Filho, os efeitos dele na história da humanidade. E nós queremos Te pedir, Senhor Deus, dá ao Teu povo um Natal de bênção. Olha, Senhor, para esse de coração triste, abatido, entra nesse coração, Deus, entra nesta vida, este que nesse momento ora comigo, que ainda não fez uma decisão de sua vida junto ao Senhor, que ainda não entendeu o verdadeiro sentido do Natal, mas que hoje a Tua palavra, a palavra lida, descortinou dos seus olhos a verdade sobre o Natal. Espírito de Deus, que esse coração seja inundado da alegria do Senhor. Mas eu quero orar pelos que talvez, Senhor, estão pensando que não terão um bom Natal. Alguém na família doente, ou sofreu a perda de um ente querido e está triste. Senhor, Tu és aquele que veio para transformar o nosso choro em alegria. E que esta pessoa possa ver, Senhor, que a alegria do Senhor é incircunstancial. Não depende de situações. Jesus está em nossa vida e Ele é a nossa alegria. Traz conforto a esse coração. E aqueles, Senhor Deus, que estão talvez desempregados, estão desprovidos de um salário e pensam: não terei um bom Natal. Senhor, ensina este coração. Como o Natal é tão especial, com ou sem dinheiro, com ou sem roupas novas, que o maior presente nos foi dado. Jesus nasceu, aleluia, e Ele vive entre nós, e deu sentido ao nosso Natal. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Dá o pastor Francisco. Que o Senhor abençoe a palavra no nosso coração. Amém, queridos? Irmãos queridos, eu fiz aqui algo no início, no sentido de esquecimento. Quem aqui está nos visitando, é um convidado pela primeira vez aqui, que está conosco. Por favor, queira levantar sua mão, por gentileza. Por favor, vocês podem ficar de pé, quem está sentado, os nossos queridos convidados, meus irmãos queridos,
vocês são bem-vindos a este lugar. Vocês são amados de Deus e essa igreja os recebe com muita alegria. Os irmãos que estão próximos, por favor, que os nossos queridos convidados estão de pé, por favor, podem cumprimentá-los, por gentileza. E o que a igreja diz? Sejam bem-vindos. Fique de pé, você que ainda não recebeu um presente especial da nossa igreja. Muito bem, podemos todos ficar de pé, por gentileza. Não esqueçam, quarta-feira, às 18h15, estaremos aqui celebrando o Natal. Vai ser um tempo precioso. Traga a sua família, tragam seus pais, amigos, familiares. Venham juntos celebrar. Jesus nasceu. Recebam a bênção do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre vocês, meus queridos, hoje e para todo sempre. Vamos aplaudir o Rei dos Reis.